Olá, concurseiro Caixa Econômica 2024. Estamos aqui com a nossa aula 2 de conhecimentos bancários. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre correspondente bancário, sistema de pagamento eletrônico, o PIX, e moeda e política monetária. Correspondente bancário vão ser as empresas que são autorizadas a prestarem alguns serviços que são relativos aí às instituições financeiras, aos bancos. Ele não é uma agência bancária propriamente dita, tá? Porque ele tem uma estrutura mais simplificada. É como se fosse um posto de atendimento, certo? E aí ele consegue estar fazendo operações ali, tanto de empréstimo, cartão de crédito, tá? As mais comuns que nós conhecemos são as lotéricas, mas recentemente a legislação tem ficado mais simplificada para poder ganhar mais mercado, aumentar o número de clientes. Então, a gente consegue ver alguns pontos comerciais, comércios mesmo, papelarias, padarias, vários tipos de estabelecimento, supermercados, que conseguem colocar um posto de atendimento ali e ter o credenciamento ali como correspondente bancário. Nesse local, o cliente ele consegue fazer saque da sua conta corrente, ele consegue fazer depósito, pagamento de boletos e etc. Agora, o sistema de pagamento instantâneo, PIX, tá? No Brasil, acaba que ele é um pouco recente, para nós ainda funciona como uma novidade, porém, na Europa, nos países de primeiro mundo, ele já é uma realidade e já uma ferramenta de trabalho aí disponível há mais tempo. Então, o sistema de pagamento e transferências desenvolvido pelo Banco Central, aonde você consegue estar fazendo a transferência de recurso, né, entre uma conta para outra em até 10 segundos. A vantagem do Pix, a grande característica dele é a isenção de tarifa. A princípio, até o momento, nós temos zero tarifa com relação a essa funcionalidade. E também nós temos aí a opção dele funcionar 24 horas. Antigamente a gente teria a opção do DOC, que é quando você faz um agendamento de um pagamento, de uma transferência entre uma conta e outra, só que ele funciona com o agendamento para 24 horas após. E agora o Pix ele entra aí como essa opção de estar funcionando aí às 24 horas do dia. Porém, o Pix ele tem um limite de acordo com o horário que você vai acessar o aplicativo e fazer essa transação. Ela vai estar variando de banco para banco e ela funciona como um sistema de segurança, né, contra aí os famosos sequestros relâmpagos. Não somos obrigados a ter a chave Pix para receber um Pix, tá? Você pode ir lá na opção do seu banco Pix transferir o dinheiro através de dados bancários. Não são todas as instituições que o aplicativo está evoluído e configurado dessa forma, mas ela é disponível para estar trabalhando dessa forma também. Eu não preciso ir lá no banco e autorizar cadastrar uma chave Pix para me reconhecer. Mas o que é essa chave Pix? Você vai selecionar para cada banco uma opção que vai reconhecer a sua conta corrente. Então, você pode usar número de telefone, celular, e-mail, CPF, ou pedir para o banco criar o que se chama de uma chave aleatória, que vai ser um código, tá?
A diferença do Pix com os outros meios eletrônicos, que o mais comum hoje utilizado são as TEDs, porém a TED em todos os bancos, a maioria, vamos dizer assim, ela é tarifada, existe uma cobrança por ela, e o Pix, no caso, ela vai ser isenta dessa cobrança. Uma facilidade do Pix em relação à TED é que no momento que você está fazendo uma transação de Pix, você pode ir lá e selecionar os contatos do seu telefone para você estar identificando a pessoa que vai estar recebendo dinheiro, se a chave dela no banco, no caso, for o número do celular. A única observação que nós temos com relação ao Pix é que, para os empresários, a orientação contábil é que para cada Pix que você recebe, você tem que emitir a nota fiscal correspondente, tá? Para aí questões contábeis de fiscalização junto à Receita Federal. Mas isso já fica aí com relação às empresas. Nós, como usuários, imaginando você estar utilizando a função do Pix, ele vai ser mais prático, ele vai ser gratuito, tá? E ele é rápido porque o dinheiro ele cai ali com poucos segundos. Você pode transferir esse dinheiro através do Pix, tanto entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Você pode também fazer pagamentos, tá? Então, se você prestar atenção na sua conta de luz, na sua conta de água, vem um quadradinho lá que é o famoso QR Code. E você pode fazer a importação dele, a leitura da câmera do seu celular, e no aplicativo do banco você pagar aquela conta de imediato. Agora sobre moeda e política monetária. A política monetária é o que a gente chama como se fossem as regras que vão estar fazendo a legislação de como que o dinheiro vai estar circulando no país, tá? É a regulamentação aí com relação a tudo que se relativo aos instrumentos bancários. É por meio dela, da política monetária, que se tem a oferta de dinheiro no país e, como a gente viu na aula 1, a respeito lá da hierarquia existente aí no sistema financeiro, nós temos aí o Conselho Monetário Nacional como um órgão legislativo que vai estar aí determinando quais serão as permissões, como se diz, o que pode e o que não pode, dentro desse meio. Ao final de todo dia, os bancos eles têm que estar fechando a sua movimentação. E aí existe um valor que o governo quer que os bancos determinem que ele vai ficar guardado dentro da instituição. É o valor mínimo que cada banco deve ter guardado em seus cofres ao final do dia, tá? Então, por exemplo, esse depósito compulsório, o Banco Itaú, o Bradesco, fechou o movimento do dia. Aí, fechou o movimento do dia, eles têm lá o teto lá dos milhões, conforme o governo determinou, que ele tem que ter uma proporção. Se todos os clientes dele, por exemplo, ou 80% dos clientes quiserem lá fazer um saque do seu dinheiro, ele tem que ter aí essa reserva disponível em saldo. Suponhamos que ao final do dia o Bradesco e o Itaú não consigam estar atingindo esse valor que é exigido, aí vão se fazer a transação junto ao governo. Ele vai fazer esse empréstimo para as instituições e aí em cima desse empréstimo ele vai estar cobrando juros. Então assim fazem as transações entre governo e instituições. Títulos públicos, eles vão ser aí administrados, comercializados pelo governo, tá? Então, quando o governo ele quer soltar dinheiro na população, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar
os títulos de volta para que ele vai pagar as pessoas para que elas vão consumir e aí ele vai fazer o equilíbrio da inflação. Ao contrário, quando ele quer que a população pare de gastar, ele vai estar fazendo a oferta de vender os títulos de uma forma atrativa, que as pessoas vão parar de gastar e vão querer comprar os títulos, colocar dinheiro para o governo à disposição aí do governo para fazer o equilíbrio e também da inflação. Como no final do dia os bancos têm que ter aquele saldo, o governo, ao final do dia, ele vai ver os valores, no caso desse depósito compulsório, que não estiver lá disponível e vai fazer a operação que se chama de redesconto bancário, tá? Que é esse empréstimo aí que ele vai fazer entre as instituições. Através da política monetária também, o governo vai fazer o quê? Reduzir a quantidade de dinheiro que tem disponível no mercado. Então, ele vai atuar ali fazendo as especulações para que as instituições emprestem dinheiro mais barato, incentivando as pessoas a tomarem empréstimo, ou vice-versa, incentivando as pessoas a guardarem dinheiro nos bancos. Existe também, no termo bancário, que são políticas monetárias não convencionais. No caso, quando a economia estiver em crise, a inflação estiver muito baixa, a taxa de juros também vai estar muito baixa. E aí é o que a gente fala que o Banco Central esgotou as formas convencionais da política monetária. O que é interessante para a economia de um país? A gente fala que a economia está saudável quando existe o consumo, a população está consumindo e o dinheiro está em circulação. Se a gente tiver um momento em que todo mundo pega o seu dinheiro, deposita nos bancos e para o consumo, automaticamente a indústria vai parar com a fabricação, o comércio vai ter uma alta estocagem de mercadoria e começa-se então a gerar desemprego, porque o dinheiro não está circulando. Então o governo ele vai ficar a todo momento atento a esses acontecimentos, tá? Alguns especialistas consideram as ações como políticas artificiais de criação de moeda, pois o dinheiro ele é circulado apenas de forma eletrônica. Se a gente for imaginar que o Banco Central precisa estar estimulando a economia, a primeira coisa que ele vai fazer é reduzir a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, as famílias que pretendem fazer compra de mercadoria, de repente, material de construção, investir na construção da sua casa própria, trocar o seu carro, as indústrias que querem comprar maquinário, elas vão estar procurando as instituições financeiras e destinando aí esse dinheiro em prol do seu crescimento e desenvolvimento. A partir do momento que o dinheiro no banco ele está alto, ele está caro, os juros dos empréstimos eles não são favoráveis, aí começa-se o que a gente chama aí de recessão. Por quê? Estando caro, as pessoas vão começar a diminuir o consumo, esperando que os preços caiam para que ele volte a gastar o seu dinheiro. É como, vamos guardar, vamos deixar o dinheiro que está lá no banco parado, vamos deixar o dinheiro na poupança e aguardar para ver se a gasolina, o gás, todos os suprimentos alimentícios, como que vão estar essa oscilação de preços. Agora, sobre a taxa Selic. A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia,
sendo o principal instrumento da política monetária aplicado pelo Banco Central. Ela é utilizada pelos bancos e outras instituições. Quando o banco precisa de dinheiro para fechar a conta do seu dia, ele pega empréstimo com outro banco, dando garantia os títulos emitidos pelo governo. Então, além daquela transação direta instituição-governo, as instituições podem estar fazendo esse empréstimo diretamente entre elas. E aí, os juros que vai ser negociado para esse empréstimo, quanto você vai me pagar, vai ser a base de referência essa taxa Selic. O banco pega o dinheiro emprestado pagando Selic de juros para sustentar o seu negócio, e aí ele vai emprestar esse dinheiro para os seus clientes, cobrando no mínimo a Selic mais os seus custos. Por isso que as taxas de juros cobradas nos empréstimos, financiamentos, cheque especial ou cartão de crédito são maiores do que a Selic, pois toda instituição inclui no valor principal os custos operacionais. Toda vez que você pega algum produto que você contrata junto ao banco, que você identifica lá nas letrinhas miúdas a sigla IOF, Imposto sobre Operação Financeira, é a fatia desse seu produto, dessa sua contratação, que ela vai diretamente para o cofre do governo, tá? É o imposto que o governo, no caso, ele recebe conjuntamente com você no momento que você contrata lá um cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo. Muitas vezes o pessoal vai na instituição, pede uma simulação do empréstimo e depois, na hora que você vai pagar a parcela, você vê que houve uma alteração de valor. A parcela que era 270 acabou sendo 295 e uns quebrados, vamos dizer assim. É porque não estava na primeira simulação que foi negociado com você a taxa aí do governo, o famoso IOF. A Selic, quando ela sobe, automaticamente ela vai arrastar todas as taxas de juros, tá? Quem decide a taxa Selic é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Esse comitê, que ele é uma instituição lá pertencente àquela hierarquia do Conselho Monetário lá Nacional, da Política Monetária Brasileira, ele é formado por quem? Pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. A cada 45 dias eles fazem a reunião e aí a gente vê nos jornais a divulgação que é previsto sobre a taxa Selic, se ela vai estar em alta, se ela vai estar em baixa, qual que é a previsão até o final do ano e etc. Operações compromissadas é quando o banco ele faz uma operação de compra e venda que é feito o compromisso de ser refeita. Eu fiz um compromisso de que ao final do prazo o título ele vai ser comprado novamente para a pessoa que vendeu, tá? O vendedor assume o compromisso de comprar o título, recompra, enquanto o comprador a vender esse título para a mesma instituição, sendo aí vinculado datas pelas partes no contrato de quando vai ser feita aí essa transação novamente. As negociações vão ocorrer aqui, ó, em duas etapas. Um momento que o título ele é vendido e um momento em que ele é recomprado. Agora nós temos aqui uma citação sobre o debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais. Foi aprovado aí em 2021 que o Banco Central a receber das instituições financeiras depósitos voluntários. O objetivo do Banco Central é que ele tenha mais um instrumento para controlar a quantidade de moeda que circula na economia, sem aumentar a dívida pública.
Assim, o Banco Central utiliza como principal ferramenta de controle as operações compromissadas. Porém, esta faz a dívida pública aumentar, pois é incluída diretamente em seu total. Então, essa operação anterior que a gente fala da recompra, ela automaticamente considera que você está fomentando uma dívida, porque ela não foi quitada ainda. Você vendeu hoje, mas lá na frente você vai comprar de volta. Então, ela é considerada ainda com um saldo negativo. Agora, os depósitos remunerados dos bancos, ele entra somente como depósito somatório. Então, ele entra automaticamente fazendo aí um adicional e aí ele não gera um compromisso de dívida futura. Como essa parte ela é mais técnica, eu oriento o concurseiro que vocês façam uma revisão desses 3 capítulos para que a gente dê sequência na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pode estar deixando escrito lá no chat, lá no grupo do WhatsApp, ok?